Sejam muito bem-vindos a mais um capítulo do Mudança e Adaptação aos Estados Unidos. E nessa live eu vou conversar com a Marina. A Marina é administradora, ela se mudou recentemente, coisa de 3 meses e meio, aqui para os Estados Unidos. E hoje a gente vai conversar sobre como foi esse processo de mudança e adaptação dela para vir aqui para os Estados Unidos. Se você é novo por aqui, meu nome é Renato Hideki e há uns anos atrás, 3 anos, eu comecei meu canal no YouTube e venho ajudando muita gente a descomplicar esse processo de mudança e de adaptação. Se você está em vias de obter o visto para mudar para cá, B2NW, visto de trabalho, não deixa de me seguir que tem muito conteúdo bacana aqui para você, tá bom? Então vamos trazer a Marina aqui. Marina, boa noite. Boa noite, pessoal. Legal. Marina, pergunta inicial, como é que você me achou? Em que fase da mudança para os Estados Unidos você estava? Quando que foi? Qual vídeo que foi, se você lembra? O que eu te falei ali naquele vídeo que te chamou a atenção e que fez você passar a me seguir e olhar outros vídeos? Legal. Bom, eu comecei a procurar alguns vídeos sobre esse processo de mudança para os Estados Unidos, quando a gente estava no processo DB2NW, há praticamente 1 ano e meio, 2 anos e meio atrás. E aí eu acho que o algoritmo entendeu que eu estava procurando isso, trouxe alguns vídeos para você. E um dos vídeos que mais me chamou a atenção foi o vídeo sobre os steps que a gente teria que fazer no Brasil antes da mudança para os Estados Unidos, porque eu estava justamente nessa fase de preparação e foi muito legal, foi muito útil para mim, porque muita coisa a gente não pensa, né, sobre esse processo do que fazer no Brasil antes de vir para os Estados Unidos. E a partir dali eu comecei a te seguir, me identifiquei, porque inicialmente eu queria ir para Tampa e descobri que você estava na região de Tampa. E aí comecei a te Legal. seguir no Insta e comecei a assistir maratonar todos os seus vídeos no YouTube. Entendi. Então foi no YouTube, então, né? Foi no YouTube. Provavelmente nessa época foi o quê? Há uns 2 anos atrás, mais ou menos? Isso, uns 2 anos atrás. Tá, tá. Inclusive, eu acho que foi uma das primeiras pessoas no grupão do WhatsApp, que você sabe que existe GB2, e quando o Que pessoal legal. falava assim, vou para Tampa, eu cheguei a falar de você, né, e mandar alguns vídeos, compartilhar alguns vídeos no grupo, Uhum. porque, né, era um conteúdo de muita qualidade, diferente do que a gente via, né, muita gente, muitos influencers e youtubers ali vendendo realidade que não existia, e aí me identifiquei com a forma como você falava sobre esse processo, né, com clareza, passando informações confiáveis, alguém que já está aqui há tantos anos, né, no mercado de trabalho americano. E aí, a partir dali, a gente, enfim, só comecei a te seguir mesmo, te acompanhar, e a gente até trocou algumas mensagens ali no Insta algumas vezes. Que bacana, que bacana. Eu acho que há 2 anos atrás eu não estava tão ativo ainda no Instagram, eu estava mais focado no YouTube ali, fazer aquele, né, tentando soltar um vídeo por semana, um vídeo a cada 2 semanas, vídeo naquele modelo antigo, assim, que eu fazia bem produzido, com roteiro direitinho, que dá um trabalhão, mas que eu gostava bastante de fazer e trazer informação de qualidade mesmo. Esse sempre foi meu intuito, sabe? Tentar trazer uma informação que eu não tinha. Quando eu mudei Uhum. para cá em 2015, procurava, não achava, tinha essas mesmas frustrações que você está comentando, de procurar uma informação e via alguém muito sensacionalista, assim, sabe? Falando, olha, Uhum. não, você compra isso aqui, você pega no lixão, o pessoal joga na rua. Exato. E eu falava assim, cara, não é isso, né? Não Uhum, pode uhum. ser, sabe? E eu pensei assim, cara, tá faltando alguém, Sim. né, falando disso para essa galera que tá vindo já com trabalho, né, que tá vindo com o B2NW e tal, que nem existia na época, enfim, mas eu queria trazer essa outra perspectiva, assim, e fico muito feliz, assim, né, que os vídeos lá, enfim, te ajudaram bastante nesse Muito. processo e que você, assim, sentiu uma confiabilidade boa, assim, obrigado pela confiança, de Não, verdade. imaginei, eu que agradeço pelo convite e por ter compartilhado tanta informação boa com a gente aí. Legal, legal, imagina. Vamos lá, comenta um pouco mais sobre você, a sua história, né? Da onde que você era do Brasil, sua profissão, o que que você fazia lá, Uhum. o que que motivou você a vir para cá, enfim. Legal. Bom, eu sou administradora por formação, Uhum, né? Então, tenho a formação e a pós-graduação na área de administração, mas nos últimos 12 anos eu atuava em logística, mais uhum, especificamente na área de transportes. E no Brasil eu estava nessa mesma companhia, que é uma multinacional americana, nos últimos 11 anos praticamente, trabalhando e sendo responsável pela área de transportes dessa multinacional da área da saúde, no Brasil. E uhum, aí a gente tomou a decisão de fazer essa mudança para os Estados Unidos há uns 2 anos e meio atrás, aproximadamente, porque eu tenho uma filha com deficiência, ela tem uma síndrome super rara,
E a gente entendeu que para conseguir oferecer uma condição de vida melhor para ela, a gente precisaria vir para os Estados Unidos, onde a gente teria acesso ali a uma educação mais apropriada, a um acompanhamento mais apropriado nesse aspecto. Então, o que motivou a gente a tomar essa decisão realmente foi por conta dela. Eu tinha esse desejo, né, de adolescente, de fazer intercâmbio, de ir para os Estados Unidos, mas naquela época não tinha condições financeiras, meus pais não tinham condições de financiar isso para mim. E aí, Uhum. quando a gente começou a entender que a Sofia precisaria de mais acompanhamento, de outros recursos que no Brasil a gente não teria, eu falei, poxa, por que não tentar, né? E aí a gente Uhum. foi atrás de informação, tivemos ali o suporte de um advogado para auxiliar a gente, e a gente fez o processo do EB2NW e estamos aqui agora, quase 3 meses e meio. Entendi, entendi. Que bacana. Nossa, que bacana essa história. E me conta um pouco mais, assim, que tipo de, assim, que diferenças você vê aqui nos Estados Unidos que te dá esse suporte a mais, que te dá esse a mais que não tinha no Brasil, na sua Uhum. opinião? É. Assim, o que eu observo, né, eu ridei que nesses 3 primeiros meses, né, é a parte do suporte educacional, né? As escolas Uhum, elas são muito bem preparadas para receber crianças com deficiência, né? Então, só para você uhum, ter uma ideia, faz 3 meses e meio que a gente está aqui, e eu já tive 2 reuniões presenciais com a equipe multidisciplinar na escola, porque eles fazem um planejamento de desenvolvimento específico para a necessidade da minha filha. Então, entendi. eles verificam, ela tem necessidade de terapia ocupacional, de fisioterapia, de terapia da fala, o que Uhum, ela tem necessidade para que dentro do ambiente escolar as atividades sejam adaptadas e ela também tenha condições de evoluir, né? Então, ela começou o primeiro ano no Brasil esse ano, ela frequentou a escola no Brasil antes da gente vir para cá, e uhum. apesar dela sempre ter sido muito bem cuidada, a gente sentia falta desse suporte, né, desse suporte acadêmico, de como que realmente a escola pode auxiliar os pais de crianças com deficiência a se desenvolverem nesse ambiente, né? Então, o que eu já observo é isso. Aqui realmente existe uma estrutura e as escolas elas são preparadas para receber crianças com N tipos de deficiência, né? Seja deficiência Ah, que cognitiva, demais. deficiência motora. No caso da minha filha, são as duas. Então, a gente já percebe realmente essa grande diferença, né, na estrutura do sistema. Nossa, que demais, que relato bacana. E é uma escola pública mesmo que você Pública, está aqui? pública, Pública, né? pública. Na Cara, verdade, desculpa, te cortei, vai lá. não, Eu queria falar o seguinte, que eu assino embaixo, cara, porque assim, eu tenho dois filhos na escola, ah, eles não têm uma necessidade assim tão grande, sabe? Mas esse acompanhamento, né, acadêmico, assim, eu posso assinar embaixo, que existe mesmo uma equipe assim diferenciada dentro da escola que e aí você faz reuniões, como você comentou, onde a gente discute, né, quais são as dificuldades, o que a gente precisa fazer, como eles podem ajudar, como a gente pode ajudar e trabalha junto, assim, sabe? Uma coisa uhum, que eu não consigo imaginar, assim, no Brasil. Pelo menos, assim, nunca no ensino público brasileiro, eu acho que está muito longe disso, e talvez alguma escola particular, mas eu o vejo custo, escolas particulares no Brasil com custo absurdo e com foco muito, assim, eu não sei se isso é o meu pouco conhecimento, tá? Mas eu vejo, por exemplo, escolas de elite em São Paulo estão muito mais preocupadas em ter os alunos brilhantes passando no vestibular do que ter esse tipo de preocupação de inclusão, assim, de e eles formar, não são obrigados, né? Eles não são obrigados a aceitar a criança. aceitar. Não, Uhum, então a escola pública, ela realmente ela fica responsável por essa parte de aceitar essas crianças, mas o sistema não ajuda, eles não têm uma estrutura, eles não têm profissionais que são especializados em educação especial, e uhum, realmente é isso, essas crianças elas ficam ali, elas vão para a escola muitas vezes só por ir, né, elas não têm ali um entendi. plano de desenvolvimento individualizado, e isso eu já percebi que aqui realmente tem e faz diferença. A gente já consegue perceber na minha filha alguns ganhos, né, de habilidades que para a gente são grandes ganhos, né, são sutis para quem vê de fora, mas para nós são grandes ganhos, porque ela está sendo estimulada da forma correta. Ai, que demais, que Uhum, demais, que demais ouvir esse tipo de relato. Porque, assim, os americanos falando, eles têm muita reclamação, né, sobre, essa uhum. educação é ruim e tal, não sei, mas, cara, eles não têm ideia do Ele não quão tem melhor. comparação, né. Não tem, assim, é injusto comparar com o Brasil, concorda? Porque, assim,
claro que tem seus problemas, mas considerado todos os problemas e fazendo uma comparação versus o Brasil, por mais que assim, vamos imaginar assim, porque muita pergunta que eu recebo é assim sobre a nota da escola, se a escola é É, boa, tal, não sei o quê. E na minha opinião, cara, você pode ir numa escola muito mediana aqui que ela vai te oferecer muito mais do que você tinha no Brasil, sabe? sim, sim. É uma preocupação assim até estranho, assim às vezes, né? Eu acho que você olhar só a nota, ela não quer dizer muita coisa. Óbvio que Não ela, ela, quer. ela é um indicador, ela traz informações ali, mas, por exemplo, eu vi um vídeo, se não me falha a memória, foi há um tempo atrás, da Corina, daí de Uhum. Tampa, falando sobre o exemplo da enteada dela, que a mãe é americana e trabalha no sistema escolar, falando que ela queria que a filha tivesse um ambiente diverso para aprender outras coisas que muitas vezes uma escola de nota 9, de nota 10, de nota A, não iria proporcionar para ela. Então, também existem perspectivas diferentes do que é realmente o bom, né, para aquilo que você imagina que seja bom para o seu filho, para sua família, né? Acho que um ponto Cara, legal, pode falar. desculpa, eu não consegui me segurar. Eu não consegui me segurar assim com a minha reação, porque assim, você falou uma coisa que eu acredito muito também. Eu acredito que assim, uma escola nota 9, 10, o que acontece? Ela vira um imã, né, de Uhum, pessoas elitizadas, né? Então, assim, as pessoas que têm a grana, onde o pai trabalha 15 horas por dia, quer que o uhum, filho dele esteja lá. Então, assim, ele uhum, terceiriza toda a educação, toda a formação do filho para a escola e gera todos aqueles problemas que a gente conhece, né? De sim, um monte de filho mimado com iPhone com 7 anos de idade, sabe? E versus uma escola onde é mais moderado isso, né? Onde tem crianças assim de todos os níveis sociais, de todas as diversidades, enfim, isso te dá uma representatividade melhor assim da sociedade, na minha opinião, sabe? exato, E te cria uma criança um pouco mais consciente do que é o mundo contei, lá fora, não é aquela bolha elitizada, né? Isso é exato. uma coisa que eu acredito muito, assim, muito mesmo. Exato, exatamente. Não que a gente ignore, né, por exemplo, quando a gente estava nesse Claro. processo de planejamento de mudança, eu conversei com algumas pessoas que moram aqui, né, na cidade que a gente está, e para saber quais eram os melhores bairros, onde teria as melhores escolas, né, então a gente levou isso em consideração no nosso planejamento. É óbvio que a gente não desconsiderou isso, né, mas não olhar só realmente esse fator da nota, porque isso não necessariamente vai te dar todas as respostas que você precisa, né, então Sem é só dúvida. um ponto de atenção realmente aí no processo de planejamento, né. Ah, sem dúvida. Eu acho que é uma ótima dica aí para quem está assistindo a gente, tem filhos, estão pensando em se mudar e estão querendo avaliar uma escola. Pensa nisso, né? Uhum, Nem sempre aquela nota 10, enfim, vai ser a melhor ou vai ser aquilo que seu filho precisa, né? exato. Que bacana, que bacana. Deixa eu fazer uma pergunta sobre a sua profissão. Você comentou que você trabalhou nessa empresa multinacional americana por um bom tempo, né? 9, 10 Uhum. anos. E você acabou não buscando, né, se mudar para os Estados Unidos através da empresa, acabou querendo vir para cá por algum outro motivo, que era a questão da sua filha. Apesar disso, você acha que está nesse ambiente da empresa americana, como isso te ajudou, né, para se preparar para vir para cá? Como essa experiência numa empresa americana específica te ajudou a ser um profissional assim atraente aqui no mercado americano? Quer que eu acho que, o fato de ter trabalhado numa empresa americana, né, te ajuda apesar de ter contato, o meu contato não era tão frequente, né, então eu sei pelos seus relatos que você tinha muitas reuniões com o pessoal já de quando você estava no Brasil, não era o meu caso, eu tinha algumas interações, mas elas não eram tão frequentes, mas o fato de você estar dentro de uma empresa americana que a cultura ela é a mesma, né, acho que isso ajuda muito, e eu Uhum, acho que essa empresa específica que eu estava, não necessariamente todas são assim, mas ela é uma empresa que tende a formar bons profissionais, né? Tende a formar profissionais ali que costumam ser protagonistas não só da sua própria carreira, mas da própria vida, né? Então, são pessoas que têm um perfil de self-starter, né? De iniciativa, de querer fazer a coisa acontecer, de buscar os seus resultados. E você comentou de eu não ter vindo pela empresa, na verdade eu até tentei, né, mas ah, quando eu então legal. perguntei sobre isso, eles me falaram: "Olha, a gente não tem mais sponsorado tantas pessoas, são só realmente os cargos muito altos que a gente tem Ah, sponsorado", entendi, que não era o meu caso, né, eu era uma profissional ali, mas, não estava nesses entendi. níveis altos. Então, eu vi que não seria por esse caminho, né. E eu falei: "Bom,
se não é por esse caminho, deve ter alguma outra alternativa. E foi quando eu descobri o EB2NW, né? Entendi. Então, acho que a questão de ter trabalhado numa empresa me ajudou na cultura, de ter ido atrás do inglês, embora eu tenha chego aqui não com inglês perfeito, eu não sou fluente ainda, Uhum. mas eu já tinha tido experiências ali de exposição à língua que me ajudaram, né, a sentir um pouco do que seria quando eu chegasse aqui, né? O que eu Entendi. precisaria ter, como que eu precisaria estar preparada em relação ao inglês para enfrentar, de repente, um mercado de trabalho aqui, né? Uhum. E é muito Que diferente. Tenho que dizer que, na verdade, quando a gente chega aqui, você fala, cara, não tem nada de inglês, meu inglês é péssimo. sim, 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 super diferente, O bacana. E a gente inglês vai da vida comentar real é sobre isso, com outra certeza. coisa. É diferente, né? É diferente. Quando a gente tá aqui, treina, a gente persegue treina, treina e joga jogo, né? É meio isso, né? E me conta um pouco mais sobre o processo de visto, assim. Quanto tempo demorou para você conseguir a B2NW? Se tiver aquelas datas mais ou menos assim, Tenho, ó, a tenho, empresa tenho. é aqui, aprovou assim. Como que foi esse processo todo? A gente aplicou para o EB2NW foi em 27 de setembro de 22. Uhum, Eu fui aprovada dia 11 de janeiro de 2023, então foi aí 3 meses, né, para ter a resposta da aprovação. A primeira fase, né, que é ali a uhum, resposta da USCIS, e aí a nossa entrevista foi em março desse ano, então a gente pegou todo o gargalo ali para a marcação da entrevista, do Visa Bulletin. O Visa Bulletin retroagiu e foi uma loucura. A gente passou por toda aquela fase, né, de instabilidade, de medo, de não saber o que ia acontecer em relação à imigração. E, e aí a nossa entrevista foi marcada agora no final de março desse ano, no Rio de entendi, Janeiro, dia 28 de março. 28 de março. entendi. E dia E, 30 a gente mudou para e cá, dia fora 30 de julho. e fora toda essa ansiedade de esperar o processo, esperar, enfim, as próximas etapas, foi tudo assim tranquilo durante o processo? Ou você teve algum problema no meio do caminho? Como é que foi? Não, você fala em relação ao processo em si, com a É, o imigração? processo em si, você Não, teve alguma RFE, você teve não, alguma não. coisa inesperada? Não, foi tranquilinho, assim, o processo em si, o mais difícil foi a espera, né, mas eu falo que foi difícil, mas ao mesmo tempo foi, primordial para a gente se Uhum, preparar, né, entendi. porque é uma mudança muito grande, é uma mudança muito importante, então tem que ter o preparo, né, o preparo psicológico, o preparo financeiro, o preparo da língua, né, então, eu segui muito suas dicas também de estudar inglês, eu lembro que você falava em algumas lives, em alguns stories, gente, quando eu vim, eu fiz aulas com um professor específico para trabalhar aqui, né? Então, eu peguei um professor para me ajudar, me preparar para entrevistas em inglês. Então, acho que esse tempo da espera, por mais que para nós que estamos lá é ruim e a gente fica muito, né, na ansiedade, ele também é o nosso aliado, né, nessa questão da É, preparação. sem Então, mas não tive dúvida. nenhum problema no processo em si. Meu processo foi aprovado, assim, tranquilo, sem nenhuma surpresa, sem nenhum grande susto. Ah, que bom, que bom. E você gostou, assim, dessa dica de falar com o professor e tal, e treinar específico? Você acha que ajudou bastante, não? Demais, demais, assim, ajuda muito, né, eu acho que, como eu falei, o meu inglês eu não sou fluente, né, Aham, eu não tinha exposição à língua todos os dias, então quando você, se prepara, né, e eu precisei, me preparar para as entrevistas aqui, a gente falou um pouquinho sobre isso, eh você precisa treinar muito, né? E você precisa uhum. de alguém ali para te corrigir, para falar: olha, aqui você não está falando certo, aqui você não está pronunciando certo, toma cuidado com isso, toma cuidado com aquilo. Porque, embora, né, eles não esperam o seu inglês perfeito aqui, isso é uma coisa que eu né, já cheguei à conclusão, mas numa entrevista de emprego, você tem que ser o melhor que você puder, né? Você tem que dar o seu melhor, porque você está concorrendo com americanos, você está concorrendo com pessoas que têm um inglês muito bom. Então, isso ali no momento de decisão final, né, pode fazer uma grande diferença, né. Então Pode, foi sem muito útil dúvida. a dica. Ah, que bacana, que legal, que legal. Fico feliz, assim, que a dica ajudou. Bacana. Ah, deixa eu até mostrar esse comentário aqui, ó. Acho que é seu irmão. Covelina, sua irmã. Tá assistindo aqui, ó. Tá a galera assistindo. O pessoal no Instagram tá comentando para deixar a live salva. Vou deixar salva sim no YouTube. Vocês vão ter o link do YouTube. Do Instagram, quando eu faço a transmissão, ele não salva automaticamente. Mas eu consigo trazer um resumo aí da live pro Instagram. Então fica esperto no Instagram, tá bom, galera?
Muito bem. E como é que foi a questão, assim, você comentou que você foi aprovada ali depois da entrevista em março, acabou mudando no final de julho, né? O que você fez Isso. nesses últimos 3 meses? Assim, foi fechar a casa, vender tudo? Como é que foi esse processo? Nada. A casa eu vendi quando a gente deu entrada no processo, viu, Hideki? Ah, é? E você acha que foi um erro ou você faria igual? Não, a gente, assim, na verdade a gente achou que a gente ia demorar muito para conseguir vender, né? Então a gente deu entrada no processo, Hum, crendo que ia dar tudo certo, e vendemos a casa, só que a gente vendeu muito rápido. E aí a gente teve que alugar uma casa e ficamos nessa casa por um ano, quase um ano e meio, né? Mas eu acho que assim, a entendi. gente foi muito feliz na decisão, porque a gente conseguiu ir se livrando das coisas aos poucos, né? A gente teve que mudar para uma casa muito menor do que a gente tinha. Então o processo de desapego, ele começou antes, né? Ai, E a que gente legal. conseguiu se organizar melhor para quando realmente. Porque depois que você passa pela entrevista no Rio, gente, faz assim. É muito É rápido. Você perguntou o que a rápido, gente né? fez nos últimos 3 meses. Foi uma loucura, porque a gente queria fazer tudo. A gente queria se despedir dos É, amigos, da família, a gente queria passar nos médicos, que é outra dica também, que você sempre é, deu, né? Então é muita coisa para resolver o processo de desligamento das empresas, tanto eu quanto meu esposo. Então, assim, voa, voa, né? é. É, então, assim, a gente fez isso, a gente aproveitou para se despedir das pessoas que a gente, né, não ia ver mais, a gente aproveitou para fazer check-up nos médicos, minha filha, fazer exames importantes nela também, e, Uhum. e organizar a mudança, né, fazer mala ali na última semana, foi basicamente isso. Sem dúvida, não, sem dúvida. Esses últimos. A partir do momento que você é aprovado, no meu caso foi muito parecido também. Eu lembro que eu consegui o meu visto. Porque por mais que assim, eu passei na entrevista e tal, eles falaram, legal, a gente vai te mandar uma job offer. Isso tudo no Brasil. Acho que era mais ou menos março, assim. Aí, a partir do momento que eles me deram a job offer, eu posso ir lá e fazer o trâmite do visto, que eles iam fazer o sponsor para mim, do visto L1. Aí fiz tudo visto, esse visto é super rápido, então assim, em abril já estava Uhum. aprovado, e a mudança era para julho. Então, assim, de abril para julho foi aquela correria, Boa, né? Porque você boa. tem que fechar tudo, a sua Uma vida vida. no país, né? A tua vida. Uhum, uhum. E se é uma pessoa é mais fácil, no caso era eu e minha esposa, também não é tão difícil, eu imagino com o filho. Com o filho deve ser muito É, mais difícil, né? sim, De sim. pensar em tudo, ter certeza que você não esqueceu Não tá esquecendo nada, de sabe? nada, exato. Eu acho que essa é uma grande preocupação, assim, que eu tinha e que todo mundo eu percebo que eu ajudo aqui, enfim, eles têm esse medo, né, de será que eu não Sim, estou esquecendo alguma coisa, né? Ai, minhas contas do banco, ai, não sei o que, e tal documento, exato. Exato. dá Não, a esse gente fez medo. tudo isso, a gente fechou conta em banco, fechou conta de serviço para garantir que não ia ficar nenhuma conta de serviço de luz, de água, de internet, né? Então a gente Uhum, teve que fazer isso daí também, entender se a gente ia realmente fazer saída, né, ou não, falar com o uhum, advogado sobre processo de planejamento ali de aposentadoria, para ver se faria sentido a gente uhum, continuar contribuindo, não continuar contribuindo. Então todas essas coisas aí desse planejamento a gente fez uhum, realmente ali depois da aprovação, porque até aquele momento, né, de que você vai na entrevista no Rio de Janeiro, não tem nada certo, né? A gente fica com aquela. é, E se não for, e se acontecer alguma coisa? E agora, na minha fase, a gente teve pessoas que foram para entrevista no Rio e, e foram negadas. Mais gente pessoal da área da saúde, né, por uma questão ali de validação uhum, de diploma, que não era o meu caso, mas ainda assim, quando se trata de imigração, é uma caixinha de surpresa. A gente sempre fica com medo de e se der alguma coisa errada. Então, a vida meio que fica em suspenso, né? Aí, a hora que você passa, é. que ele fala, tá aprovado, te dá o papelzinho, aí começa a corrida, né? Sim, sim. E é um processo assim, eu não passei por isso, mas, cara, eu consigo imaginar o quão difícil é, né? Você fica naquela Uhum. ansiedade, se eu passei, eu tenho que fazer isso com a minha vida. Se eu não passei, eu tenho que continuar Exato, nesse emprego, que às vezes eu não gosto, que eu tenho que procurar um outro, aí tem que comprar uma exato, casa aqui. Cara, um exato, divisor, assim, né? Como é que fala? Uma tangente, assim, onde você vai para um caminho ou para o outro, exato, né? Dependendo de outras pessoas, do que elas vão falar para você, se for aprovado ou não. Então, isso é super exato. complexo, né? Não, É mexe super muito com as nossas complicado. emoções, mexe. Mas já é uma preparação para quando chegar aqui, né? Então, se você passa Não, pelo que você, sim, você já chega sem aqui, dúvida, ok. sem dúvida, sem dúvida. Ah, e como é que foi essa questão, assim, de pensar na saúde, principalmente, assim, você comentou que passou com os médicos no Brasil e tal, mas tem algum especialista da sua filha que você passava no Brasil? Tem algum remédio específico que ela tomava lá? Sim. Como é que você fez para pensar para tomar aqui?
Enfim, Sim. como é que foi esse processo? Sim. Essa era uma das nossas grandes preocupações, né, porque lá ela tinha acompanhamento não de um especialista, de vários especialistas. Então, que a gente ela não teria um problema clínico grave, né, que exija da gente algum cuidado ali diário mais específico, mas ela toma remédio Uhum, controlado, né, para convulsão. Então, o que a gente fez foi garantir ali que a gente fizesse um check-up com ela, com todos os exames mais críticos que ela precisava. Passamos com os médicos dela, explicamos a situação, e eles nos apoiaram na decisão e falaram: não, vocês podem ir tranquilo, né? E no caso da medicação, a gente pegou receita para praticamente 8 meses de medicação, né? E eu falei: ah, que meu Deus, será que a legal. gente vai conseguir passar na imigração com tudo isso de remédio? Porque eu trouxe, acho que 2 malas só de remédio, né? Aham, Porque ela não poderia ficar. Então, o que a gente fez foi. Fizemos esses exames para garantir que ela estava com a saúde boa, que os exames dela estavam ok. Pegamos as receitas médicas, traduzimos, né? Pedimos para uma pessoa fazer uma tradução certificada do relatório médico, explicando toda a condição dela, de todas as receitas que a gente, de todos os remédios que a gente trouxe, e trouxemos na mala, né? E na minha entendi. cabeça eu já estava super preocupada, mas assim, no nosso caso, eles não perguntaram nada, nada. Eu estava muito preocupada de que eles iam questionar a quantidade de medicação que a gente trouxe, mas não questionaram, Hideki. Foi assim, foi super tranquilo passar na imigração com essas malas, com essas medicações. E aí, chegando aqui, né, uma das primeiras coisas que a gente fez, na verdade, a gente fez do Brasil ainda, eu me Aham, conectei com uma agente de seguros e a gente aham, contratou um seguro saúde aqui. Então, quando aham, a gente chegou no dia 30 e o nosso já passou a vigorar a partir do dia 1º de agosto, né? Então, quando aham, a gente já chegou com o seguro-saúde, e aí o que eu fiz foi entrar em contato, né, com os médicos aqui, tive indicação de uma pessoa que já mora, e agora a gente já tem o pediatra dela aqui, a gente já conseguiu marcar os outros especialistas que ela precisa, né? Ela vai passar agora no começo do ano, mas ela tem medicação aí para cobrir todo esse período até que as coisas comecem que a gente comece a ter tudo que ela precisa aqui, né, em termos de suporte médico. entendi, entendi. Nossa, que bacana. Cara, tá muito claro que vocês se prepararam super bem nisso, né? Tinham essa preocupação de, olha, e se passar na imigração, eles Uhum, questionaram os remédios, uhum, tá aqui, ó, tudo traduzido, a receita do que ela precisa, por que ela precisa. sim. Ah, bacana, bacana. Eu acho que qualquer pai bem preparado ia pensar nisso também, né? Com a necessidade Não, dos era uma das filhos. nossas maiores preocupações era, né, de repente ela ficar É, sem a medicação que ela precisa, né. E graças a sim. Deus a gente conseguiu passar sem grande susto. Ah, que bom, que bom. Deixa eu fazer uma outra pergunta, que assim, você comentou que você pensava em vir para Tampa, né? Sim, E acabou que você não veio para Tampa, certo? Onde você está não. morando agora? A gente tá morando em Jacksonville. Jacksonville fica assim para norte de Orlando, né? Quantas horas de Orlando? Isso. Dá umas 2 horas, 2 horas e 20, dependendo ali da região de Orlando, mas dá mais ou menos isso. A gente já tá bem chegando aqui já na Geórgia já, estamos bem pertinho. Bacana. Conta pra gente então assim, o que que aconteceu, né, nesse meio do Uhum, caminho? Por que que você estava uhum. planejando vir para Tampa? O que que te atraía para Tampa? E aí Sim. depois você chegou, acabou indo para Jacksonville. O que que aconteceu? Sim. Bom, primeiro que, assim, eu conheci uma pessoa que tinha, filhos, com deficiência também, aí na região de Tampa, e ela já tinha me falado, né, das escolas, das terapias, e aí eu comecei a pesquisar sobre Tampa, virei uma viciada em Tampa e me apaixonei por Tampa, né, pelas praias, pela localização, pelo clima, pelas empresas, porque, né, é uma região que está crescendo muito, então eu pensava do ponto de vista profissional, vão ter muitas oportunidades, né, para mim, para o meu esposo. E eu falei, bom, Tampa é o nosso lugar, vai ser o nosso destino, né? Tem tudo que a gente quer, tem praia, tem emprego, tem tudo, então a gente vai para Tampa. E aí o que aconteceu foi que quando eu passei pela entrevista no Rio e comentei com a minha liderança da empresa no Brasil e com a minha liderança daqui, dos Estados Unidos, que eu estava vindo, eles já sabiam da minha história, eles já sabiam da Sofia e desse desejo de vir para cá. Essa diretora, ela falou para mim, Marina, vai abrir uma posição na sua área, em Jacksonville, só que você precisa estar em Jacksonville para você se aplicar. Não tem como você, né, estar em outro lugar. Uhum. E eu falei, opa, a oportunidade perfeita, né? É na minha área, né? Já conhecem meu trabalho, vamos para Jacksonville. E viemos para Jacksonville, né? E de fato,
abriram a posição um mês depois que a gente estava aqui em Jacksonville. Essa vaga foi publicada. Eu acho que eu fui a primeira pessoa a me aplicar. Meia-noite eu estava me aplicando no site da empresa. E aí passou um mês e a vaga nada de atualizar, nenhuma informação. E aí eu mandei uma mensagem para ela falando, tudo bem, né? E aí, o que que aconteceu? Ela falou, Marina, olha, eu tô saindo da área, tô indo para uma outra área, e essa posição ela foi congelada. A gente, Puts. por enquanto, pode ser que ela abra novamente daqui a um tempo. Eu não tenho como te afirmar, muitas mudanças acontecendo, mas a posição foi congelada. E aí eu falei, Nossa. ok. E Agora agora? eu já estou aqui, agora eu já estou aqui, já estou com contrato de aluguel, vou ficar aqui em Jacksonville mesmo, né? Entendi. E aí começou, né? Então, assim, até esse momento eu já tinha feito 2 entrevistas ainda do Brasil para Tampa, né? Eu já tinha feito 2 entrevistas por telefone. E quando cheguei aqui, eu falei: não vou fazer entrevista, eu vou esperar, porque, primeiro, ela não me prometeu nada, não tinha nada certo, mas eu tinha grandes expectativas que desse certo, né? Que, Aham, por ser na minha área, por já conhecer o meu trabalho, que alguma coisa ia acontecer. Então, esse primeiro mês, eu não fiquei preocupada em me aplicar para vagas e nada. Quando aham. ela me deu essa notícia, eu falei: opa, agora, cadê o computador, cadê o celular que eu preciso me aplicar para todas as vagas disponíveis no mercado aqui em Jacksonville. E aí foi quando realmente eu comecei a me aplicar de forma mais ativa, né, para as vagas. E aí eu até Isso no comecinho de setembro, você começou a aplicar, então? isso, Entendi, exato. Setembro, entendi. exato. E aí eu Você fiz que você nem co a Lu que sempre. ah, Eu comecei a me aplicar para tudo que você puder imaginar. Todas as vagas é. possíveis e imagináveis eu me apliquei. Entendi. E você comentou assim, uma coisa interessante que você comentou é que você fez algumas entrevistas ainda no Brasil. Isso. Como é que foi esse processo lá do Brasil, entre esses 3 meses da aprovação até a mudança? Você aplicou para algumas vagas, é isso? Eu me apliquei para algumas vagas, e na verdade, até voltando um pouco, Hideki, porque é uma das dicas que você deu aqui também no canal, não sei se eu posso citar, enfim, mas o que me ajudou muito também nesse processo, e eu acho que acelerou, né, esse processo de aplicação, de ser chamada para entrevista, foi ter um material bem preparado, né, um Uhum, resumê, a cover letter, porque aqui no mercado de trabalho americano, você precisa ter o seu currículo adaptado para o mercado americano. A nomenclatura das vagas, elas são diferentes, e até a hierarquia, por exemplo, eu descobri que o coordenador aqui nos Estados Unidos é uma posição de entrada, né? No uhum, Brasil, o coordenador já é considerado uma mid-level, né? Já é um nível intermediário. E aqui não, o coordenador já é considerado uma posição de entrada com salários mais baixos, né? Então, uhum. fez muita diferença para mim ter contratado uma empresa, né? Você já citou o nome dela aqui, não sei se eu posso falar, Pode falar sem problema. que é a Thaís May, uma brasileira, né, que tem aí Sei, o sei, sei. Carreira EUA, e na verdade, eu contratei o serviço dela, acho que começo do ano, final do ano passado, e me ajudou Aham, muito, porque me ajudou a construir com clareza toda a minha história, porque quando você está muito tempo numa empresa, a gente esquece de muita coisa, você esquece de muita coisa que você fez, enfim, e a metodologia dela, e aí não estou falando, não estou falando que você tem que contratar ou não, mas para mim me ajudou, né? Então estou falando da minha experiência, ela me ajudou a ter essa clareza, né, das minhas realizações, uhum, adaptar, né, a minha trajetória profissional para o mercado de trabalho americano. E sim. aí, com o resumê nesse formato e a cover letter você precisa fazer algumas adaptações ali, né, mais de acordo com a posição, mas me ajudou muito a acelerar esse processo, né? Então, eu Sem dúvida. fiz algumas aplicações ainda quando eu estava no Brasil, entrevistas por telefone, terríveis, né? Não são fáceis, então por isso que eu falo, Não o são inglês realmente fáceis. ele é importante, né? Para quem quer buscar recolocação. E aí, assim, não deu certo, né? Não deu certo essas entrevistas que eu fiz ainda do Brasil, mas eu Uhum, falei, bom, deixa isso daqui de stand-by, porque agora tem uma outra oportunidade surgindo e estava com fé que ia dar certo, né? E aí, uhum, quando eu vi que não deu certo, eu realmente comecei a me aplicar de forma bastante ativa aqui para vagas de entrada, para vagas intermediárias, né? E fui chamada para algumas entrevistas. E só para você ter uma ideia, no dia que o Milton ia passar, né, o furacão Milton, nesse dia eu fiz 3 entrevistas, uma por telefone, uma presencial e uma por chamada de vídeo, né? aham. E aí, dessas 3 entrevistas, eu recebi a job offer das 3, né? Caramba! Das 3 entrevistas, assim, áreas diferentes, né? Mas eu recebi a job offer das 3,
enfim, teve várias etapas, né? Mas 3 entrevistas foram feitas no mesmo dia, que foi no dia do furacão Milton. Então, você imagina a minha cabeça como é que não estava nesse dia, né? Não, imagino. Mas, então você mandou super bem nessas entrevistas, né? Sim, eu me preparei, né? Eu acho que assim, não tem segredo, não tem segredo, tem que se preparar, Aham, né? Então, aham, eu lembro que uma das entrevistas que foi por chamada de vídeo, eu fiquei 1 hora e 10 minutos com ela, Hideki. Todas as entendi. perguntas que você imaginar que tem lá no LinkedIn, do Tell Me About Yourself, de onde você se vê daqui 5 anos, todas essas perguntas que você vê nos vídeos aí de preparação de entrevista, ela me fez essas perguntas, né? E eu E estava você com elas tinha na já ponta da língua. treinado. Estava com elas na Ótimo. ponta da língua, tinha treinado, tinha pedido para o meu professor me ajudar, me corrigir. Então, não tem segredo, tem que se preparar mesmo e, Sim. enfim, na Não, hora sem H, dúvida. segurar o nervosismo e pedir a Deus ajuda ali com o inglês. Não, sem dúvida. A Thaís, eu descobri ela assim há um tempo, né? Enfim, eu não lembro como, mas eu assisti alguns vídeos dela, uns reels dela, e realmente ela dá umas dicas muito boas, assim, sabe? Sim, De construção de currículo, construção de LinkedIn. Eu nem acho que ela sabe que eu existo, mas enfim, eu sigo ela assim, sigo umas dicas dela assim, eu acho bacana, sabe? sim. E toda vez que eu trabalho com alguém, né, aqui dando consultoria, alguma coisa, ou dentro do meu curso, quando eles fazem, quando eu vou revisar o currículo deles, 99% dos currículos de brasileiros que eu começo a revisar, na hora, assim, eu vejo assim, cara, isso aqui não funciona. Isso aqui não Uhum, funciona aqui, né? uhum, uhum. A forma como a gente escreve, nós brasileiros escrevemos os currículos e passamos os currículos no Brasil é muito diferente daqui, né? O Sim. foco que a gente dá para as coisas é diferente. Deixa eu dar um exemplo. No Brasil, acho que tem muito foco, assim, na graduação que você fez, e qual o nome da faculdade, tal, tal, tal. Então, às vezes, em letras garrafais está ali, na primeira coisa em destaque, assim, sabe? Mas você pensa no contratador americano, ele olha assim, Uhum. isso aqui é da, sei lá, Uninove, e não é Uhum. tirando nenhuma das faculdades, mas assim, essa aqui é a Uninove, essa aqui é da Federal. Uhum. Para ele é a mesma coisa, sabe? Ele não Uhum. entende. Então, assim, e a Sim, gente dá aquele destaque enorme, assim, né? E o destaque tem que ser outro. Aqui eles sim, focam muito assim, quais resultados você trouxe, né? O que exato. você fez, enfim. O método E STAR, né? Você tem que contar ali uma situação, um resultado, enfim, realmente o foco no resultado. E outra coisa são as palavras-chave, né? Existem palavras-chave, palavras-chave ali que elas vão te fazer passar pelo filtro, né? Do sem ATS dúvida, lá, né? Então, sem é dúvida. importante ter algumas palavras-chave da sua área de atuação para que você consiga passar por esse primeiro filtro, porque eu vejo muita gente falar assim: eu me apliquei para um monte de vaga e não fui chamada para nenhuma entrevista. Esse é material. Então você precisa É o corrigir seu material. material, porque seu material ainda não, se você não está sendo chamado para nenhuma entrevista, ele não está adequado ali ao formato, né? As palavras, pelo menos as palavras-chave para te fazer passar por esse primeiro filtro. Sim, Então por sim, isso que eu sim. falei, Aquela. é importante ter alguém que te ajude nisso, porque são mercados É, diferentes. sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que assim, uma grande diferença também é que eu acho que lá no Brasil, às vezes a gente monta o currículo e pensa assim, cara, esse é meu currículo, esse é o melhor que eu pude fazer, e é esse que você usa para todas as vagas. Aqui, cara, Isso. cada job off, cada, né, job description que você tem, se você está Uhum. aplicando para vagas assim um pouco diferentes, né, que não sejam na mesma área e tal, às vezes as keywords vão ser diferentes, né? O que Diferente, está pedindo naquela vaga é diferente dessa outra, diferente. e você precisa adaptar, né? Você precisa ser Sim, estratégico nessa hora. sim. Então, assim, tem muita diferença mesmo. E eu sinto que realmente a maioria dos imigrantes que vem para cá, no começo, eles não estão sabendo dessas diferenças, né? E eles aplicam, não conseguem ser chamados na entrevista, né? Exato. E, e aí, essa questão de entrevista, eu acho que, assim, como tudo na vida, quanto mais a gente faz, melhor a gente fica. E realmente Exato. é ir lá, dar a cara a tapa mesmo e passar vergonha na primeira, na segunda, na terceira, na quarta, se tá melhor, sabe? É um pouco isso mesmo. Não, Tem que ter essa coragem. e foi importante para mim, por exemplo, fazer essas entrevistas no Brasil, porque eu queria entender que tipo de pergunta que eles faziam, né? E Sim, não só o tipo de pergunta, mas eu ficava muito preocupada. Gente, eu tô falando de mais, eu tô falando de menos, porque são culturas diferentes, né? sim. Será que a maneira que eu tô me expressando, eu tô conseguindo realmente me vender profissionalmente?
não para o padrão que eu estou acostumada, não para o padrão de mercado brasileiro, mas para o mercado americano, né? Então, era uma preocupação que eu tinha e que eu não sabia como dosar isso, né? Então, essas 2 primeiras entrevistas que eu fiz ainda do Brasil me ajudaram a me Uhum. preparar para o tipo de perguntas que eles fariam, né? E também dosar um pouco a minha energia, a maneira como eu estava falando, a quantidade de informação que eu estava passando, né? Então, o americano, ele é Sim. muito straightforward, né? Ele é muito direto, né? Então, assim, às É, vezes ele fica falando demais, né? E até foi uma dica que meu professor deu. Ele falou, Marina, seja objetiva. Se ele sentir necessidade de mais informação, ele vai te perguntar. Então, sim. assim, não fica falando muito, deixa, dá a resposta e espera, dá a resposta e espera. Então, tudo isso é durante o processo que você aprende, né? Não tem É, muito o que fazer. sem dúvida. Que legal. Olha, dicas muito boas, muito boas. Todo mundo que está vindo para cá, EB2NW, eles têm essa preocupação, né, de como conseguir o primeiro emprego aqui, como entrar na área de atuação deles, como retornar à carreira, né, recomeçar a carreira num outro país. E sem dúvida essas dicas vão ajudar muito eles. Bacana, Uhum. legal. Vamos aqui a gente já falou sobre onde você mora, Jacksonville. Como foi a questão de documentos, de achar a casa para. Porque assim, você teve a questão da vaga em Jacksonville, então você mudou no dia 30 de julho lá, você já veio para Jacksonville direto, é isso? Sim, sim. Como é que foi para conseguir? Como é Ficamos que um foi para dia em conseguir? Miami, depois já viemos para Jacksonville. E daí que não Entendi. foi fácil, não foi fácil. Assim, a gente ficou 10 dias em Airbnb e Uhum, acabou os 10 dias, eu tive que ir para um outro Airbnb porque a gente não tinha conseguido ser aprovado ainda. uhum, Então, a gente não conhecia ninguém aqui, né? A gente também não tinha ninguém que pudesse ser nosso fiador, né? Então, uma dica que eu dou para o pessoal, porque a gente passou por essa situação aqui, eu já tinha ouvido algumas pessoas falando assim, vai transferindo dinheiro, né, para uma conta global ou banco americano, se você já tiver, e vai construindo esse histórico para que você, quando chegar lá, você tenha pelo menos 3 meses de histórico de movimentação na sua conta, para você usar isso como um comprovante na hora de você fazer o aluguel, né? uhum, E aí eu fiz tudo certinho. Só não contava com uma coisa, né? Que uma das contas que eu estava fazendo essa transferência era do BB Américas. E o BB Américas, ele não tem a opção de você gerar o extrato bancário ali no próprio site, em PDF, porque quando você chega aqui e você precisa apresentar esses extratos bancários, nessa movimentação bancária, você precisa submeter isso numa plataforma que geralmente os condomínios eles te passam um link e esse uhum, arquivo ele não pode estar em formato editável, né? Então você não pode simplesmente abrir o seu extrato e clicar para imprimir ali e transformar aquilo num PDF. Isso tem que ser uma funcionalidade dentro do próprio site do banco que já gera esse documento em PDF. E o que aconteceu? Os meus comprovantes do BB Américas, quando eu tentei fazer o upload no site, né, dos condomínios aqui, ele não lia, ele rejeitava o documento, porque ele falava que tinha sido nossa, modificado. Então, uhum, esses meus extratos não serviram para mim. E aí, a gente tinha movimentação na Nômade, e foram essa movimentação na Nômade que salvou a nossa vida, né? Que salvou a nossa vida ali, porque a gente realmente não tinha outra opção, né? Mas foi bastante difícil, porque quando você não tem uma job offer, eles ficam exigindo que você tenha pelo menos, no mínimo, 3 vezes o valor do aluguel na sua conta por alguns meses uhum, consecutivos para provar que você tem condições ali de pagar por esse aluguel, né? uhum, Então, foi um desafio para a gente, assim, a gente foi rejeitado numa das aprovações que nós fizemos, e aí isso já estava chegando no final do nosso prazo do segundo Airbnb, e eu já comecei a ficar preocupada, desesperada, porque eu falei, ai meu Deus, e aí a gente conseguiu alugar aqui onde a gente está hoje, mas realmente, assim, é uma dica que eu dou para o pessoal, se preocupem em ir fazendo essa transferência, né, antes da mudança, para você construir esse histórico de movimentação de pelo menos uhum. 3 vezes o valor do aluguel, senão a chance de você ter dificuldades de ser aprovado é bem grande. Entendi. E no fim do dia, então, a Nômade que acabou te Salvou na salvando, é minha isso? vida. Salvou na minha vida pra Caramba. foi, foi, Que foi. interessante, que interessante. Porque eu nunca ia imaginar isso, né? Porque o BB Américas, uma conta aqui, né? Conta americana e tal.
e você ter essa dificuldade técnica, né, basicamente, de Técnica, não conseguir técnica, tirar o extrato deles, cara, que absurdo, né? técnica, técnica. E aí você ter conseguido com a Nomad, que em tese, assim, é uma conta... É e não é, assim, né? Uma conta assim, Uhum, era aqui, né? Você até sim. consegue fazer transferência dele, mas não é a mesma coisa, né? Acho que não tem aquele routing number, aquele account number que manda Não, aqui, não, enfim. não, E não. você conseguir tirar um extrato ali e te salvar dessa forma foi muito, muito Foi. interessante. Eu Que tinha ouvido legal. essa dica de um youtuber de Orlando e eu Aham, falei, bom, vamos ver, vamos testar, né? E foi o que salvou a gente, realmente, porque a gente conseguiu entendi, construir, né, esse histórico de transferência mensal e na hora de fazer o download do documento, a plataforma do condomínio conseguiu ler como um documento não editado. Então, foi o que entendi. salvou a gente ali, foi o que ajudou realmente. Porque a gente Que não tinha job legal. offer, né? Se você já tem a job offer, isso já, você não tem que ter essa preocupação, né? Porque aí você Uhum, vai apresentar a job offer ali como um comprovante de renda e eles não vão te exigir esse tipo de comprovante de movimentação bancária. entendi, que bacana. Que interessante. E como é que foi assim com as outras questões dos primeiros dias? Documento, Social Security, o Ixi, Green Card, perrengue. chegou tudo direitinho? Chegou nada direitinho. Foi só perrengue. Conta um pouco pra gente como é que foram esses O meu foi perrengues. perrengue. Bom, o que que aconteceu foi quando a gente chegou, o meu advogado mudou de endereço, né? E a gente queria que fosse enviado para o escritório dele, porque a gente não tinha ninguém aqui. E pouco antes da gente vir, ele falou: ó, leva o novo endereço e dá para o oficial ali no momento que vocês passarem na imigração. Eu imprimi letras garrafais. Na hora que a gente passa na imigração, lá na salinha, né? Porque a gente tem que levar o envelope e tudo mais que a gente traz do Brasil, eu entreguei e falei: precisa ser enviado para esse novo endereço aqui. E aí, o social da minha filha e do meu esposo chegou, acho que uma semana depois, chegou bonitinho, e o meu nada de chegar, o meu não chegou. E aí eu tentei ir no escritório aqui do Social Security e eles não me atendiam de jeito nenhum, porque falava que eu tinha que fazer agendamento e eu não conseguia fazer o agendamento online. Eu sei que eu fiquei 3 semanas para conseguir marcar um appointment, não, um agendamento no Social. E quando eu cheguei lá, a mulher falou: não tem nada seu no sistema. Não tem nada. E eu falei, como assim? Não Gente, tem nada. Aí eu tive que apresentar toda a minha documentação de novo, o passaporte carimbado, e ela queria o I-94, mas a gente que vem como residente permanente, você não tem, né, não ali o tem I-94. 94, né? E aí eu tive que apresentar toda a documentação para ela de novo, e ela fez um novo pedido de social para mim. E aí, Gente, isso depois de 3 semanas. Três que semanas. absurdo. E, Que absurdo. e aí, eu desesperada, porque eu queria meu social para poder seguro, saúde, um monte de coisa, e nada de social chegar. E aí, provavelmente, o oficial fez algum erro ali e não chegava esse documento, mas depois que ela fez o processo ali, em uma semana chegou e eu precisava do meu social para tirar a carteira de motorista, né? Eu não tinha como Aham, tirar. E como aham, residente, você tem 30 dias depois que você chega para fazer a prova para tirar a carteira de motorista, né? aham. Então eu já estava ficando desesperada e consegui tirar a minha carteira de motorista no último dia antes de completar 30 dias. Porque aí o social Caramba. chegou e eu consegui tirar. E aí o green card foi outro perrengue, porque o green card do meu esposo e da minha filha foi enviado para o endereço antigo do advogado, Ai, cara. voltou para trás. Eu tive que abrir 1 milhão de chamados com a EMA para pedir para eles redirecionarem para o meu endereço, para a nossa residência. E aí, o da minha filha foi o primeiro a chegar, chegou acho que com 2 meses e meio. Do meu esposo chegou 2 semanas depois, e o meu chegou sexta-feira passada. Então, Nossa, 6 meses e meio para chegar. caramba. E pior que assim, eu tenho ouvido muito isso, esses Terrível. problemas, assim, o social com o Green Card. Sim. Teve um amigo meu que veio para cá recentemente, o nome dele estava errado no Social Security, da minha esposa. Da minha esposa, assim, até entendo, porque assim, ela tem um nome bem grande, né? E Uhum, brasileiros é uhum. normal, assim, a gente tem nome grande, e aqui eles não têm, eles têm nome Não tem. pequenininho. E meio que não cabia, e o nome ficou todo errado, assim, sabe? Não ficou igual o passaporte, Sério. então ela teve que dar a entrada e tal. Mas eu acho que tá muito mais comum esses problemas. Não sei se é por causa do visto que é Do novo, assim, as volume. pessoas sabem. Eu não sei, mas é uma coisa assim, para todo mundo ficar ligado, né? Chegou aqui em Sim, cima dessa questão do social, fica em sim. cima dessa questão do card, que pode ser que tá enroscado em algum lugar, que nem É, emitiram.
Sim, sim. Cara, E no meu caso, que o pi- oficial fez alguma coisa errada mesmo quando a gente chegou, porque eu recebi carta para coletar a biometria de novo. Então eu tive que ir aqui no escritório, aqui em Jacksonville, para eles tirarem uma nova foto, né? E aí só depois disso é que meu green card entrou em produção. Então alguma coisa ele caramba, fez ali errado, ele fez alguma te coisa errada ali deletou quando do a gente. sistema mesmo. Que absurdo, caramba. Que outro perrengue você passou? Foi fácil tirar a carta ou não? A driver's license? Eu passei de primeira, mas eu estudei, né? Assim, eu estudei o livro lá que eles dão, então assim, eu nem fiz muitos simulados. O meu esposo fez vários e reprovou. Então a dica que eu dou é Ixi, estudem o manual mesmo, né? Do DMV aham, lá. Se você estudar ele aham. direitinho, der umas duas lidas ali bem lidas, dá para fazer a prova tranquilamente. E na prova prática também. Na prova prática, assim, é muito mais fácil do que no Brasil, né? Eu acho que quem dirige no Brasil É, não tem grandes dificuldades ali, a não ser pelo fator de nervosismo ou da língua, né? Então, se de repente você não está sim. tão confortável com a língua. Meu esposo, eu fui de intérprete para ele, né? Porque o inglês dele ainda não é tão bom, então eu ajudei ele ali dentro, fiquei no carro, ajudando ele com as instruções ali do aplicador da prova. Mas ele também passou de primeira na prova prática, então foi tranquilo, assim, não senti grandes dificuldades nessa parte, não. Ah, que Acho que bom, bacana. o perrengue foi só a demora para conseguir fazer, mas depois foi tranquilo. Que bom. Foi fácil assim agendar tudo, porque isso é uma coisa que eu tenho ouvido Foi, falar bastante também. Foi. foi. Aqui Que foi bom, você fez fácil. Eu tudo em tenho outros, Jacksonville, né? tudo em Jacksonville, é. Eu vi o pessoal de Orlando falando, né, que estão tendo um pouco mais de É. dificuldade, demorando bastante, mas aqui foi tipo de uma semana para outra eu já consegui marcar. Foi super Ah, rápido, que assim, bom. não foi É, o demorado. que eu vejo é que depende muito do condado mesmo, depende muito ali onde que você tá. É, lembro que lá em Chicago, onde eu morava, foi super rápido também, super assim, muito mesmo. Assim, eu agendei no outro dia eu tirei, meio-dia eu tava Uhum. com a driver's license na mão. Aqui na região de Tampa demora um pouquinho também para agendar, você consegue agendamento só depois de 2 semanas. Orlando também demora um pouco, mas tem um condado aqui do lado que, dependendo do seu visto, você pode fazer, né? Se for green card, se não me engano, você pode, então pode fazer num outro condado e vai fácil também, entendeu? Eu acho que é Não, mais super uma bem. dica aí para quem tá vindo, né? Pensar nisso Sim. daí, para onde você tá vindo, se é rápido, fácil, enfim. Sim. E uma dica que eu Bacana. dou é assim, não demorem para tirar, viu, Hideki? Porque É, uma semana que a gente estava aqui, a gente sofreu um acidente, né, na rodovia. Uma semana depois a gente sofreu um acidente, a gente teve que ficar, esperar a polícia e tudo mais. E o policial chamou minha atenção. Ele falou: vocês deveriam estar com a permissão internacional de dirigir. A gente não estava, porque a gente falou: não, a gente vai chegar lá e vamos tirar a carteira e vamos ter a carteira de motorista da Flórida. E ele chamou a nossa atenção. Ele falou: olha, eu estou te dando só um aviso, mas se acontecer novamente, não vai ser só um aviso. Vocês precisam tirar a carteira daqui. Então, uma dica que eu dou pro pessoal também, porque eu sempre ouvi falar, ah, não, a PID não serve para nada, a PID não, né, é só um dinheiro que não. Mas o que aconteceu foi que em situações que de repente você é parado pela polícia, você evita muita dor de cabeça se você tiver a PID, né? No caso de você não entendi. ter a sua carteira aqui local. Entendi. Ele te deu um warning, então, por conta Me deu um disso. warning, me deu um warning. Uhum. Interessante, interessante, interessante. Foi feio esse acidente? Foi tudo bem? Como é que foi? Sim, na verdade tinha acontecido um acidente na nossa frente e a gente reduziu para poder contornar o acidente e aí veio um outro cara atrás da gente e acertou a nossa traseira, né? Então a gente não estava envolvido no Nossa, acidente principal, a gente foi um efeito colateral, né, do acidente principal. Ele fugiu, ele não ficou no local. A nossa sorte é que a gente estava com o carro alugado ainda, porque senão a gente já ia ter um problema, né, com o nosso seguro, assim, do histórico. Mas a aham, gente teve que ficar no local e aguardar a polícia, porque a gente estava com o carro da agência, né, da da locadora. locadora. Então, quando ele chegou, realmente, ele chamou a nossa atenção. Entendi, entendi. Caramba, caramba. Olha, Hum. perrengue pra caramba mesmo. Você comentou que teve um monte. Ai, teve mesmo. Quem ia imaginar, né, que você ia se envolver num acidente, Pois caramba. é. Não, assim, uma loucura. E na hora vocês sabiam mais ou menos assim que tinha que esperar a polícia? Vocês ficaram sem saber o que fazer? Como é que foi? Na verdade, eu falei, bom, eu pensei, minha primeira reação foi, vamos esperar, porque a gente precisa ter um documento para mostrar para a locadora, né? Com a Porque senão a gente locadora, pode ter né? algum problema com a locadora depois. Então, essa foi a minha Sim, primeira reação, não sair preocupação, foi a minha primeira preocupação de não sair do local. Assim, foi uma batida.
forte, assim, minha mãe estava no banco traseiro, ela sentiu um pouco, então a gente ficou Entendi. aguardando ali chegar também o socorro, né, para ver se ela precisaria ser levada para o hospital ou não. Aham. Então, não tinha muito como o que fazer. A nossa primeira reação foi: vamos ficar, vamos esperar a polícia chegar e dar orientação para a gente do que fazer. Entendi, entendi. Deixa eu ir para uma pergunta aqui, que eu acho que essa pergunta foi feita faz tempo já, e eu queria a sua opinião. Tá perguntando sobre esse grupão do WhatsApp. E é uma coisa assim que eu vi em outras lives, dando outras lives Uhum. aqui essa semana passada, desse famoso grupão aí. Sim, Até dentro do curso me passaram um PDF lá que tem os links, sim, sim, enfim. sim. Como é que funciona? É só por convidado, é um negócio fechado? Como é que funciona esses grupões? Então, assim, na verdade, esse grupo ele foi ficando um grupão, né, à medida que a quantidade de pessoas aplicando o PB2 ela foi aumentando, né, e as pessoas vão se conectando, né, e acabam tendo conhecimento. Na verdade, ele foi idealizado por algumas pessoas que já estão aqui, né, e outras que ainda estavam no Brasil durante esse processo, e a ideia era realmente troca de informação e a gente se ajudar nessa comunidade, né, em relação a todas as etapas do processo, né? Então, eu entrei já na fase do processo consular, né? Eu não peguei a fase ali de preparação de material, mas eu sei que Uhum, existem grupos, desde quem está ainda na preparação do material, fazendo self-petition, se aplicando, e sim. aí o pessoal se ajuda, troca bastante informação ali. E assim, não é um grupo fechado, digamos assim, né? Mas é um grupo que você precisa estar no processo, e você tem que entrar na fase correspondente a que você está. Então, se você está na fase ainda aguardando no Brasil, você precisa entrar no grupo de fase consular. Se você está aqui, né, nos Estados Unidos fazendo ajuste, você tem que entrar no grupo de ajuste. Então, esse grupo foi se formando e foi ganhando consistência à medida que mais gente foi chegando e trazendo, contribuindo, né, com esse grupo. E por mais que seja informal, né, ele tem uma organização, né? Como você comentou, Sim, tem o grupo específico para essa fase do sim, processo, outro para outra sim, fase e tal. sim. E esses links, assim, a pessoa acha no Google mesmo? Como é que funciona? Que eu não tenho certeza agora se está no Google, mas eu acho que tem um site, tá? Se eu não me falha a Aham, memória, tem um site que o pessoal consegue ir lá nesse. Depois pesquisa, eu nunca pesquisei, porque foi uma amiga que depois encaminhou o link para mim, mas se você pesquisar, acho que como EB2NW, vai ter um link lá. Eu sei que tem o Rubens Reno, que ele é um dos idealizadores desse grupo, então se o aham. pessoal procurar ele no Instagram, vai achar ele. E aí você consegue, dentro desse site, você consegue ter todos os links lá disponíveis de acordo com a fase que Bacana. você está. E aí vão se criando subgrupos. Então, por exemplo, tem o grupo dos engenheiros, o grupo dos administradores, o grupo Ah, do pessoal da entendi. saúde. Então, vão se formando ali várias ramificações, né, para que seja uma comunidade realmente, né, que o pessoal consiga se ajudar ali durante todas as fases desse processo. Que legal, que legal. Não, obrigado por responder essa pergunta. Era uma coisa que eu tinha uma certa curiosidade, mas acabei não perguntando para os outros convidados das lives. Que legal, obrigado por responder. Vamos continuar aqui a nossa conversa. Como é que está sendo a adaptação em relação ao trabalho novo? Por exemplo, você teve 3 offers, você acabou Uhum. aceitando uma delas, é isso? Eu Dessas aceitei, 3? eu aceitei a primeira, que não era especificamente na minha área, foi Aham, uma grande aventura, né? Eu até vi a Lu também comentando na dela sobre estar com as expectativas alinhadas quando você chega aqui, e acho que é importante pensar até onde você está disposto né, por esse sacrifício, né? Por esse início de vida aqui. Então, a primeira que eu recebi, né, foi para trabalhar numa empresa chinesa eles são líderes em painéis solares aqui, global, né, na verdade, não só aqui, e mais para trabalhar como uma líder de operação, né, de aham, operação produção mesmo. E eu falei, bom, não é a minha área, né, mas é uma ótima oportunidade para eu treinar meu inglês, para eu testar o meu nível de inglês, né, e até que sim, alguma outra oportunidade apareça. E aí eu falei, bom, vou agarrar essa oportunidade aqui, e foi ótimo para mim, sabe, Hideki? Foi sim. excelente, porque apesar de não ser na minha área, apesar de ser uma vaga mais de entrada, realmente eu consegui testar o meu inglês, né, e falar, putz, não tá tão bom assim, preciso me esforçar mais. Tô Ter entendendo, aquela mas não tô primeira entendendo. experiência. Exato. E também os aspectos culturais, né, porque assim, o pessoal trabalha demais, né, pelo menos nessa experiência aí,
a gente junta uma cultura americana com uma cultura asiática que nas duas tem, né, de trabalhar muito, mas foi legal para eu entender essas nuances e também para eu ver como que nós brasileiros a gente se encaixa dentro do mercado aqui, né? Eu vi muitas, eu fiquei 3 semanas lá, né? Esse final de Aham. semana foi meus últimos dias lá. E, assim, eu vi muita gente falando assim, I don't care. Tipo, tô nem aí, né? Não me importo. Não é problema meu. Então, eu acho que o brasileiro, ele tem uma oportunidade de se destacar aqui, porque a gente costuma fazer mais do que é pedido pra gente, né? A gente Sim, via de regra, né? Via de regra, a gente se esforça, né, para fazer mais do que é pedido. Então, eu consegui tirar boas lições disso, né? E também a lição de que não tem tanta expectativa do inglês perfeito. O que você precisa é se comunicar, né? sim, Você precisa conseguir passar a sua mensagem e entender o que está sendo pedido para você. Então, pelo menos ali não tinha essa questão do inglês perfeito, o que foi ótimo para mim, porque me preparou agora para essa próxima experiência, que é essa vaga de fato na minha área, que vai exigir ali um nível de entrega e de conhecimento maior, né? E de fluência maior também. E aí, enquanto eu estava nessa experiência, eu recebi essa oferta para essa vaga que agora, de fato, é na minha área e começo na próxima semana, né? ah, que bacana, parabéns. Obrigada. E essa foi legal, foi interessante também falar, porque eu passei por 3 etapas, né, para essa vaga, e quando eu fiz a entrevista com o diretor dessa vaga, ele falou assim para mim, na lata, você não é a melhor pessoa para essa posição. Falou, você é muito inteligente, você tem um ótimo currículo, mas você não é a melhor pessoa para essa posição porque você não tem experiência de liderar grandes times, né? Grandes times, ele estava Uhum. falando de 100 pessoas ali, então realmente um time grande, né? E aí, na hora, eu falei, né, aqueles 3 segundos que você tem que pensar numa resposta. E eu falei para ele, falei, olha, realmente, eu não tenho experiência, mas eu aprendo rápido, né? Eu tenho outras habilidades que vão me ajudar ali, né, a administrar. Mas eu saí da entrevista arrasada. Eu falei, cara, né, não vão me ligar nunca mais, não vai ser para mim, porque se o diretor está falando que eu não sou a melhor pessoa para essa posição, quem é que vai falar que eu sou, né? E aí Aham. passou, fui para essa empresa que eu estava, essa empresa chinesa, e aí, agora, na última semana, eu passei pela última etapa de entrevista, e isso foi numa sexta-feira, na segunda-feira eles me ligaram e me ofereceram a job offer. Ah, que bacana, que legal, que legal. Eu fico tentando imaginar assim, o que, que ele queria com essa afirmação, né? Queria te botar alguma pressão, alguma coisa ele queria tirar dali e ver como que você Sim, ia reagir, né? Que sim, não, interessante. com certeza, porque, né, e é difícil você escutar esse tipo de feedback numa entrevista já, né? Pelo menos no Brasil, É. assim, eu não vejo um entrevistador te dando um feedback desse, você não é a melhor pessoa para a posição ali na Nunca, lata, né? Tipo, nunca, nunca, nunca. eu sei que eu saí arrasada da entrevista e falei: "Ah, não vou me ligar nunca mais, né, essa passou". Mas não, assim, no final das contas, realmente ele devia estar querendo testar alguma coisa ali, e É, é por isso que é importante, você estar, né, presente ali no momento da entrevista, porque é uma pressão, né, já é uma pressão fazer entrevista, em inglês ainda, sem então esteja dúvida. preparado, né. E umas perguntas muito capciosas também, né, então assim, uma pergunta que eu não tinha nem imaginado, ele virou para mim e falou assim: que tipo de decisão você toma rápido e que tipo de decisão você precisa parar para pensar para tomar essa decisão? Eu falei, "Pô, eu não pensei nessa resposta. Caramba, eu não sei o que eu ia responder, não. Então, eu posso pensar e depois te dar uma resposta? É. Olha, essa é uma que eu preciso pensar. Que interessante. Exato. Mas olha, mérito seu, total, ter conseguido. Obrigada. E é uma coisa que eu, assim, eu sinto muito essa preocupação mesmo das pessoas quando eu boto caixinha lá no Instagram, qualquer coisa que te preocupa, consegui um emprego, consegui um emprego, consegui um Uhum, emprego. E uma coisa que eu comento que eu faria, com certeza eu faria, já fiz isso, inclusive, mudei para o Japão quando eu era muito jovem. É assim, cara, no começo, você tem muito a ganhar em qualquer emprego. Quando você acabou de mudar, você tem muito a ganhar. Você vai aprender sobre a cultura, você vai aprender sobre comunicação, relacionamentos, tal, tal, tal. Então, não é que assim você está se rebaixando nem nada, mas, cara, você tem uma oportunidade grande nas mãos de não ficar parado, sabe? Por exato. mais que você vai ficar assim, que nem no seu caso, você ficou 3 semanas aprendendo ali, cara, Sim, evoluindo, sabe? Evolui sim, sua comunicação, evolui o entendimento de como as empresas funcionam, como as equipes funcionam. sim.
E em paralelo você continua aplicando, né? E foi lá, fez Entendi. as outras entrevistas e passou. Então, assim, você é um exemplo bem claro de que isso funciona mesmo, cara. Vai, Funciona. procura uma outra coisa enquanto você não consegue, vai trabalhando, que você tem muito a ganhar, você tem muito a Sim, aprender nesse sim. começo, né? Em paralelo, continua aplicando para o que você quer. E aí, no seu caso, meu, mérito seu total, se preparou super bem e conseguiu, cara. Parabéns, de verdade. Obrigada. Não é fácil, não. Não, É, não. chegar aqui com a experiência do Brasil, sem nada de experiência aqui, conseguir o trabalho assim bom na sua área, é difícil, não é fácil, não. É, Parabéns. tem que vir com as expectativas alinhadas, né, Hideki, É, e tem que se esforçar ali para poder realmente chegar onde você quer chegar, né? Talvez você tenha que dar uns passos para trás, talvez você. E é importante a gente entender, poxa, você está chegando num país novo, não é a sua língua nativa, né? é, A gente tem que realmente reconhecer, né, que talvez você sim, precise dar uns passos para trás, para depois, daqui a um tempo, dar, né, 10 para frente. E tá tudo bem, né? Então, isso. acho que vir com essa mentalidade de eu vou chegar lá e eu vou fazer o que aparecer para fazer e vou dar meu melhor, né? E assim foi muito legal, porque quando eu saí de lá esse final de semana, a minha líder, que é americana, ela falou assim: você tem uma vaga aqui. Se der alguma coisa der errado lá e você quiser voltar, você tem um lugar aqui. Então, poxa, eu Olha que fiquei muito bacana, feliz, né? com Porque certeza. é isso, assim, a gente sabe que no começo é difícil e a gente tem conta para pagar, você tem, né, que se cuidar da subsistência da sua família e, e todo emprego tem seu mérito, né? Não tem desmérito nenhum em você, de repente, ter que mudar de área, de repente ter que aceitar um cargo mais abaixo do que você fazia no Brasil, mas é importante você vir com essa mentalidade, até onde eu estou disposto a ir quando eu chegar lá, né? Até onde eu estou disposto, É, o que que eu estou disposto a fazer. Então é importante. ah, que bacana. Legal. Muito, muito bacana, muito legal essa história. Parabéns. Vamos lá. O que te preocupa nesse momento agora? Assim, agora você tem emprego, já aluguel, vocês compraram carro. Você comprou carro, né? Como é que foi a questão da compra de Compramos. carro? Foi tranquilo? Foi perrengue também? Não, não foi perrengue, mas eu não segui sua dica nesse caso, viu? De comprar um carro baratinho, de comprar um carro à vista, porque eu tinha muita preocupação, né, de acontecer alguma coisa com a gente na estrada, com a minha filha. Então eu falei, Sim. não, vamos pegar um carro mais novo, um carro menos Uhum. rodado, para não correr o risco de ficar na rodovia com ela. Mas assim, foi tranquilo, foi tranquilo. A gente Ah, que comprou bom. em Orlando, num dealer, né, de confiança que eu digo assim, porque a gente não conhecia ele, mas foi indicação. Mas Uhum. foi tranquilo, não foi difícil, não. Ah, Mas foi que bom, deu financiado, tudo então não certo, segui então. sua dica, deu tudo certo. Não, mas assim, a minha dica é, olha, se você tiver o poder aquisitivo e tal, eu acho que sim, vale a pena. Agora, se não, cara, não tem jeito. Se não tem jeito, não Uhum, tem jeito. Você vai lá e uhum, compra financiado, né? sim, O sim. meu ponto é, saiba que você vai pagar um pouco caro, né? Porque Sim, você não, acabou os de juros é chegar, alto, os juros é alto, né? né. Não tem jeito, né? Eu acho que é isso. É só você ter consciência disso, né? Sim, De que sim. assim, você vai pagar um pouco caro. É só isso. Uhum, uhum. Bom, vamos. Assim, o que te preocupa agora? Você tem carro, tem apartamento, tem trabalho? Qual que é as coisas que estão na tua cabeça agora? Acho que o que me preocupa agora é assim, é conseguir consolidar, né, Hideki, porque são 3 meses e meio só, então agora eu estou partindo para essa nova experiência, é uma experiência que vai ser mais desafiadora, então acho que agora a preocupação é conseguir, realmente consolidar, né, a nossa carreira, a nossa vida aqui, então e depois pensar mais para frente, né, na casa, em plano de aposentadoria, então, acho que são steps, não dá para pensar em tudo, não dá para abraçar tudo, tem que dividir aí isso em prioridades, né? Mas eu acho que a prioridade agora é realmente conseguir fazer um bom trabalho, conseguir me consolidar nessa oportunidade, para depois a gente conseguir, né, as outras coisas, que é, por exemplo, dar entrada numa casa, né, para a gente sair do aluguel, mas são etapas, né? São etapas que a gente precisa ir concluindo, cada uma delas para ir avançando. Sem dúvida, sem dúvida. Bacana, bacana. Ai, legal. Vamos para a conclusão da nossa live, que já está 1h10. Muita informação boa, cara. Legal, adorei. Na conclusão, você já deve ter assistido algumas outras lives. Eu gosto de comentar uma palavrinha e você pensa assim: Brasil, Estados Unidos. Vamos lá. Eita, tá bom. Família. Ah, Brasil, Brasil, segurança. Estados Unidos. Estados Unidos, né? Comida. Ah, Brasil. Como é que tá a saudade da comida de lá?
Olha, assim, eu falo que eu me adapto rápido às coisas, assim, né? Eu vejo meu pai que tá aqui, que ele veio acompanhando a gente, sofrendo mais, né? Uhum. Morrendo de saudade do pão francês, eu me adapto rápido. Mas, assim, de verdade, a comida brasileira é maravilhosa, né? É Então, imbatível, né? É imbatível. Ainda mais pra gente que nasceu, viveu lá, é difícil ficar é, sem, né? Legal. Você tem alguma viagem em mente que vocês querem fazer aqui já? Alguma coisa assim, né? Um lugar que vocês querem conhecer? Você acabou vindo para cá, para Tampa, para conhecer, pelo menos? ainda não, acredita que ainda não, Não! não tivemos essa oportunidade. Não tivemos, a gente foi para Orlando algumas vezes, estivemos em Orlando É. ontem, que eu fui levar minha filha para conhecer a Disney, meus pais também, mas Ah, que Tampa a gente legal. ainda não conseguiu ir para Tampa. A gente não, a gente tem muitas plano de viagem é o que a gente mais tem, né? Recomendo muito as praias aqui, viu? As praias do Golfo são lindas, são muito legais mesmo. Bacana. Deixa eu ver mais um aqui. Aonde você pensa em se aposentar? Poxa, olha, Hideki, eu falo que ainda é cedo para dizer, né? Mas eu não sei se a gente se aposentaria aqui não, tá? Eu acho que, É, não sei, é uma coisa que a gente ainda vai precisar amadurecer, né? uhum, E aí vai depender das condições da nossa filha, vai depender de alguns é. fatores, mas não sei, talvez Brasil, ou talvez daqui a um tempo a gente pense em outras possibilidades, quem sabe, né? Não sei. Cara, é uma resposta bem razoável, porque assim, eu cheguei aqui, eu não sei se eu já falei isso, mas eu cheguei aqui nos Estados Unidos achando que a gente ia ficar 2 anos. É. Acredita? A gente veio para cá pensando assim, essa oportunidade vai ser bom para o currículo, vai ser bom para a carreira. A gente fica uns 2 anos e Uhum. volta, né? Passaram 2 anos assim, Boa, né? muito, muito rápido. E quanto mais tempo vai passando, mais você vai, né? As suas raízes vão Criando entrando raiz, ali, assim. vai criando raízes no lugar, você vai se adaptando. E depois que nasceram os filhos, então, mais ainda, né? Mas ainda vejo o Brasil como um porto seguro, né? Ainda Uhum, vejo o Brasil como um lugar assim, olha, se qualquer coisa der errado, eu volto, uhum, sabe? uhum. E penso, um dia talvez, quem sabe, né? Às vezes meus Sim, filhos cresceram, casaram, enfim, não querem saber mais da gente. sim, Talvez a gente sim, sim. volte. Não sei, a gente tem isso aberto também. Sim, eu acho que Então, temos tempo para pensar ainda nesse. temos. Legal. Olha, Marina, muito, muito obrigado mesmo. Foi muito bacana essa live, muita informação bacana, legal, assim, importante para ajudar essa galera que estão se mudando para os Estados Unidos em breve, viu? Eu tô vendo os comentários aqui que talvez o áudio deu problema, enfim, mas se for o caso, eu vou reassistir aqui direitinho, vou editar, né, e jogo ali uma outra versão com áudio completo, porque não dava para perder essa live, não, foi muito boa. Obrigadão Uhum. mesmo, de Eu que verdade, ajudou agradeço, muito aí a galera e a minha eu que audiência. agradeço. Obrigado. Eu que agradeço, Imagina. Dick. Foi um prazer. Obrigada a você por compartilhar tanta informação de qualidade com a gente. É muito bom ter alguém aqui como você produzindo esses conteúdos que ajuda a gente nesse processo tão difícil, né, de mudança e adaptação. Obrigada. Ah, imagina, obrigado. Fico feliz com o feedback, obrigado mesmo. Gente, obrigado, boa noite. Tchau.